Na cabeça do orangotango da barbárie, e, evidentemente cada post que ele bota no Truth Social muda tudo de post para post. Às vezes tem um fio condutor. E essa semana, aparentemente, há um fio condutor que começou com ele dizendo que o sistema de poder em Teherã está fraturado. Isso é uma palhaçada completa, porque isso é o que os sionistas em torno de Trump e os que têm acesso direto a ele, não é muita gente, cinco ou seis no máximo, em diversas posições, ah, falando no seu ouvido e que ele retém. E esses vagabundos não têm ideia do que acontece nos corredores do poder em Teherã. Vários de nós temos essas informações pelos nossos contatos em Teherã, vários deles conhecidos, um deles é o professor Marandi, mas há outros, o professor Fuad Izadi da Universidade de Teherã também, e no meu caso, vários outros contatos que eu fiz e refiz na minha última viagem ao Irã no ano passado, quando a gente estava fazendo o nosso documentário sobre o corredor Rússia, Irã, Índia. E, e eles nos confirmam exatamente o que está acontecendo nas mais altas instâncias decisórias de poder. Há um choque conceitual, interpretativo, de um complexo extremamente, de um processo extremamente complexo, desculpe, que é esta guerra que não para, e já há mais de 50 dias, e evidentemente tem interpretações diversas, e isso se translada para a opinião pública iraniana. A reação do Irã a esta guerra imposta é motivo de debate em qualquer café que você vai, em Teherã, em Shiraz, em Isfahan, em Mashhad, no país inteiro. Mas lá em cima, quem decide, se pode-se dizer que o sistema está unificado e é bastante forte. O que emergiu desde o início da guerra, com o assassinato do Ayatollah Khamenei, eu defini como um quarteto, porque é, na verdade, um quarteto. São os quatro mais importantes que tomam as decisões mais importantes. Então, tem o chefe do IRGC, dos Guardas Revolucionários, o Ahmad Vahidi, a figura que fala para o mundo e que agora é reconhecido do Sahara ao Gobi e ao meio da Tasmânia, o speaker do parlamento, Mohammad Ghalibaf. O secretário do Conselho de Segurança iraniano, o Mohammad Zolgadar, estava na delegação que foi para Islamabad 1. E o secretário do Conselho de Expediência, que é o conselho que organiza as decisões mais importantes, ligando a sociedade civil com digamos, o clero xiita, o establishment religioso. E essa, digamos, essa organização da teocracia democrática iraniana, que é um sistema extremamente complexo. O Mohsen Rezai. Todos eles super importantes, esses quatro, veteranos da guerra Irã-Iraque. Ou seja, eles sabem o que é uma guerra de verdade. Então, esse novo sistema, segurança é o principal. Eles estão no meio de uma guerra existencial. Então, esse é um imperativo categórico. Manter a segurança, e a unidade e a coesão do país. Então, esse sistema está coexistindo com o sistema anterior, que era uma espécie de híbrido, onde tinha uma presença forte dos reformistas. E esses reformistas incluem o presidente Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores Arakci. O dado mais importante, esse Conselho de Segurança, o Conselho Supremo de Segurança iraniano, tem 13 membros. Só dois desses membros são reformistas. Ou seja, 11 deles são ligados ao IRGC e são mais, digamos, simplificando, linha dura. Mas o mais importante é que, acima do Conselho de Segurança e acima dessas interpretações diversas, digamos, simplificando mais uma vez a ala militar e a ala reformista, tem o Ayatollah Mojtaba Khamenei, que sempre foi muito próximo dos guardas revolucionários do IRGC, e ele é a decisão final. Por problemas de segurança mais do que evidentes, ninguém pode saber onde está o Ayatollah Mojtaba Khamenei, porque ele é o alvo número um de uma nova decapitação vindo do sindicato Epstein. Então, a comunicação entre eles é por correio humano, literalmente. Pedaços de análogo, pedaços de papel escritos passando de um para outro. Ou seja, não tem como saber isso de onde vem. É a maneira mais segura, certo? Ou seja, as decisões, em vários casos, elas podem demorar um pouco. No caso do por que o Irã não foi a Islamabad
2.0, quando estava tudo praticamente armado, no início dessa semana, eles já tinham dito N vezes que não tinha o menor sentido, especialmente depois do lançamento do bloqueio naval totalmente ilegal, que é, para todos os efeitos, uma declaração de guerra dos americanos. Os iranianos disseram, bom, não tem nem o que discutir. Ou seja, para esses dois vetores e até para outros vetores paralelos, não tem como haver uma negociação quando o império da pirataria impõe um bloqueio naval, que é, na prática, um ato de guerra e, acima de tudo, e mais do que isso até, eles agora estão abordando, atacando naves iranianas transportando petróleo, o que é, de fato, uma violação do tal cessar-fogo. Então, o cessar-fogo já está sendo quebrado pelos Estados Unidos, e mais do que isso, não só pelo ataque aos navios, mas o todo da história. O bloqueio naval, que é totalmente ilegal. Isso já foi dito várias vezes, não só pelos guardas revolucionários, pelo ministro das Relações Exteriores, Araghchi, no Twitter X. Vocês vão na conta do Araghchi no Twitter X, está tudo lá, escrito por ele. Isso significa que o Irã não piscou, não vai piscar, e seja o que tiver em jogo, não vai piscar. Ou seja, o principal, o X da questão dessa história toda, a responsabilidade da destruição da economia global que já começou, e adivinha quem vai ser responsável se isso acontecer? O império dos piratas. Reduzindo a estratégia, entre aspas, de Donald Trump. Exercer pressão máxima, que é o que ele fez durante Trump 1.0, continua fazendo em Trump 2.0, um prazo atrás do outro, e ficar vociferando ameaças extremamente sérias de destruição da infraestrutura civil do Irã. Isso também é um crime de guerra. Agora, o que os iranianos fizeram para colapsar Islamabad 2.0? Eles usaram uma tática brilhante: silêncio estratégico. Silêncio estratégico total. Ou seja, não só Trump, como todo mundo em volta, ficou completamente descombobulado porque eles não sabiam o que os iranianos estavam pensando. Claro, se eles estivessem pelo menos lendo os tweets de Araghchi no X, está tudo lá explicado em detalhes, e não só, e vindo também de Galibaf, de outros chefes militares, etc. E tal. Não, eles ignoram completamente o outro lado, que é típico do Império. O Império nunca escuta ninguém. O bloqueio. Vamos falar um pouco da ilegalidade, a sério, da ilegalidade dessa história toda. Artigo 3C de uma resolução da ONU 3314, definindo agressão. Vai direto ao ponto. O bloqueio do porto ou da costa de um Estado pelas Forças Armadas de outro Estado é qualificado como um ato de agressão. Ou seja, isso é uma violação do cessar-fogo. Legalmente é uma violação do cessar-fogo. Outra história completamente diferente é o sistema de trânsito no Estreito de Hormuz, que aí é uma história completamente diferente, porque o Irã não bloqueou nenhum porto estrangeiro, não ordenou um bloqueio generalizado. O que eles fizeram? Eles impuseram o famoso pedágio em navios considerados hostis, de nações hostis, ou que estão em guerra contra o Irã, passando pelo estreito, e afinal o estreito está em águas territoriais iranianas. Isso é o mais importante. Toda essa palhaçada que vocês devem estar vendo de spin, exatamente, da mídia mainstream americana, dizendo que são águas internacionais, não tem nada de águas internacionais. O Estreito de Hormuz, a distância da costa iraniana para a costa de Omã, é 21 milhas náuticas. Cada estado tem direito a 12 milhas náuticas para exercer seu controle territorial. Matemática básica. 12 mais 12 igual a 24. Ou seja, é mais do que a distância entre costa iraniana e costa de Omã do Estreito de Hormuz. Então, não tem nada de internacional. O Estreito de Hormuz é, digamos, metade do Irã e a outra metade de Omã. Águas territoriais iranianas e águas territoriais de Omã. Isso encerra a história. Claro, vai explicar isso para o império da pirataria e da ilegalidade absoluta. Ou seja, eles têm o direito de, em autodefesa, responder a um ataque unilateral, totalmente ilegal, essa blitzkrieg do império contra o Estado iraniano, porque isso os qualifica a estabelecer uma espécie de, digamos, um portão de defesa, um pedágio de defesa nas águas territoriais deles no Estreito de Hormuz. E isso vem, sabe da onde? Convenção de Genebra, 1958, sobre águas territoriais e zonas contíguas.
E isso foi, como é que chama? Aumentado ou detalhado ainda mais pelo Ato sobre Áreas Marítimas da República Islâmica do Irã de 1993. Então, Genebra, 1958, Irã, 1993. O Irã, legalmente, detalhando o seu direito de, entre aspas, passagem inocente, se eles podem delimitar o que é uma passagem inocente ou não, de navios que podem ameaçar a sua segurança. Ou seja, o Estreito de Hormuz, como vocês já sabem, é a definição maior de um gargalo estratégico. É o mais importante gargalo estratégico do planeta. Está em águas territoriais iranianas. Portanto, Irã tem o dever soberano e legal de regular a passagem do que eles consideram navios não inocentes. Bom, mais uma vez, tem como explicar isso para o império do caos, mentiras, rapina e pirataria? Não. Especialmente porque agora a história está ficando cada vez mais complicada dia após dia. O bloqueio não é um bloqueio só dos portos do Irã e do Irã. O que a gente está começando a ver é o delineado na prática é um bloqueio marítimo global. Lembre-se que era uma guerra de um fim de semana. Começou no sábado e acabou no domingo, na segunda, o orangotango da Barbária ia estar num porta-aviões gritando missão cumprida. Furou tudo. Agora, além da guerra, que está em banho-maria, no momento, o bloqueio naval. Soma os dois, a gente tem uma guerra contra a economia global. Quem vai pagar o preço dessa guerra? A economia global. Todo mundo, o planeta inteiro. As repercussões são globais. Só para ter uma ideia, no momento, menos de 2 meses, o suprimento global de energia caiu 60%. Em menos de 2 meses. Imagina se a guerra continua mais um mês, o que é bastante provável. Ou 2 meses, também bastante provável. Tudo que vem pela frente, vocês podem imaginar todo tipo de horror. E isso são previsões realistas. Pode ter lockdown espalhado pelo mundo inteiro, de novo. Já começou voos que não vão levantar voo nunca mais, porque não tem mais combustível para avião. Não tem o mais suprimento de combustível para avião. Ele deve começar a ficar super apertado mesmo, para valer, em torno do final da semana que vem. E o aperto em cima de diesel e de gasolina pode ter nos preços começando a estourar, vai ser mais ou menos daqui a 2 semanas. Falta de comida, justamente. Ou seja, tudo vai degringolar espalhado pelo planeta inteiro. E até 2 semanas o caminho é tudo degringolar cada vez mais. Um negócio fora de. Então o que a gente teve a possibilidade de introduzirem global de energia, um CBDC, uma moeda digital para pode-se especular ao infinito em várias partes do planeta. Se esse é um plano deliberado do Império do Caos para destruir a economia global, para, evidentemente, as repercussões deles poderem tentar zerar a dívida deles, porque muita gente vai virar de ponta cabeça para conseguir dólares e para conseguir petróleo. E aí eles podem forçar quem tem bônus do tesouro a vender por praticamente nada e, enquanto isso, eles vão tentando zerar a dívida deles. Isso é um plano extremamente plausível daqui para frente. Mas o que está acontecendo na prática é que, nesse intervalo dessas próximas 2 semanas, tudo vai estar seriamente comprometido por esse tsunami imobilizado de petróleo que não pode passar pelo Estreito de Hormuz. Isso influi demanda para inteligência artificial, combustível de avião, diesel, todo o sistema de navegação internacional. Tudo isso está comprometido porque esse tsunami de petróleo não pode atravessar o Estreito de Hormuz, especialmente pelo bloqueio americano lá no fim. Não é nem no Golfo de Oman, já é praticamente no Mar da Arábia. E eles apreenderam um navio vindo do Irã, perto do Estreito de Malaca já. Ou seja, isso já é o Indo-PACOM, o Comando Indo-Pacífico, não o Comando Central, CENTCOM, que trabalha no oeste da Ásia. Por exemplo, se os nossos amigos no Iêmen, o Ansarallah e os Houthis resolvem fechar o Bab al-Mandeb, que é a única opção conectando Ásia, África e Europa, e até o Canal de Suez. O Bab al-Mandeb, o Mar Vermelho, até o Canal de Suez lá em cima. O que sobra como última opção? O Cabo da Boa Esperança. Mas isso significa pelo menos 2 semanas a mais de viagem marítima, custos de frete marítimo indo para as estrelas,
Ou seja, o problema é que todas as rotas marítimas principais do planeta, a maior parte está ah, estirada até o limite. E, claro, com essa intervenção do Indo-PACOM, indo atrás de navios iranianos, já praticamente no Mar do Sul da China, do Estreito de Malaca e quase no Mar do Sul da China, mais cedo ou mais tarde os chineses vão ter. E isso é algo que ainda não está sendo discutido em Pequim, mas mais cedo ou mais tarde eles vão ter que sair de cima do muro e entrar no chat mesmo. O que isso significa? A China mandando uma força expedicionária para o Golfo de Omã. E isso levaria a um encontro face a face, praticamente inevitável, entre a Marinha americana e a Marinha chinesa. Se a gente chegar a esse ponto, que todos saiam correndo para um abrigo. Mas a gente está muito longe disso ainda. O problema é que os chineses, eles ainda não têm uma política definida em relação não só ao bloqueio americano, mas a política deles em relação à relação da China com o Irã e a relação da China com as monarquias do Golfo Pérsico. E eles querem, digamos que, estar bem com todo mundo. É impossível. E eles vão ter que tomar tem que ter uma posição mais frontal, que é o que os chineses estão recusando até o limite. O Xi Jinping demorou mais de 40 dias para falar sobre o Estreito de Hormuz. E quando ele falou depois de um telefonema do MBS da Arábia Saudita, dizendo essencialmente uma platitude. Tem que abrir o Estreito de Hormuz, porque é isso que a comunidade internacional está querendo. Mas os interesses chineses, com os fornecedores de energia da China, são tanto o Irã quanto as duas principais monarquias do Golfo Pérsico, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Os chineses eles ainda. Bom, como a gente sabe que o sistema chinês decisório é também extremamente complexo e sempre muito mesurado. E jamais eles vão anunciar ou telegrafar ou soltar posts dizendo o que eles vão fazer, ao contrário dos americanos. Mas essa é uma das grandes incógnitas daqui para frente, fundamental. O que a gente sabe com certeza, no momento que a gente está agora, e sabendo que as condições para a economia global nas próximas 2 semanas vão deteriorar a um ponto quase irreversível, é que esse limbo estratégico do momento não pode continuar. O que os americanos estão conseguindo com esse limbo estratégico, pelo menos desde o anúncio do orangotango da barbárie na terça-feira? Eles mantêm o Irã, a pressão máxima em cima do Irã, praticamente como era antes, ou seja, pré-guerra, e continuam com a ameaça perpétua de a guerra voltar. Então não é por acaso que os iranianos não podem tolerar esse negócio por muito mais tempo. Bom, vai estourar mais cedo ou mais tarde. Esse cessar-fogo não tem como durar. E os iranianos já anunciaram os alvos, se isso acontecer. Eles vão atacar o o oleoduto de Yanbu, na Arábia Saudita, que faz parte do oleoduto leste-oeste. E aí passa ao largo de Hormuz. O terminal de Fujairah, nos Emirados Árabes. E Ansarallah e os Houthis vão fechar o Bab al-Mandeb. Se isso acontece ao mesmo tempo e vai ser coordenado, 32% do suprimento global de petróleo, parte em fumaça. E adivinha quem vai ser responsável se isso acontecer? O Império dos Piratas. Andrei, deixa eu começar com o que está acontecendo agora. Há poucos instantes, a gente soube pela RT, a Russia Today, que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o país está preparado para atacar o Irã, mas está esperando algum tipo de sinal verde dos Estados Unidos. O que Israel quer? E do que eles são realmente capazes? O que você quer dizer com eles estão prontos? Eles estão prontos só para cometer atrocidades. Como força terrestre, sinceramente, são motivo de piada. Eles são bons em matar civis. É nisso que eles são bons. Então, seja lá o que ele quis dizer com prontos, ele quer dizer que os sionistas que cercam o Trump e o controlam, inclusive o chefe de gabinete dele, que era, meu Deus, o gerente do Netanyahu junto ao Trump. Então é isso. Quer dizer, sim, ela foi gerente de campanha do Netanyahu, pelo amor de Deus. A gente literalmente tem o presidente dos Estados Unidos sendo controlado por Israel, pelo Mossad, quero dizer. Então é isso. Eles estão prontos no sentido de que vão pressionar os Estados Unidos a cometer algum tipo de ato idiota, como bombardear o Irã, sem nenhum efeito real. Podem até matar, de novo, algum líder, parte da liderança do Irã, mas o país tem basicamente uma estrutura de substituição para isso. Novas pessoas vão entrar, assumir o lugar e continuar. E é isso. No fim das contas, todo esse exagero, esse bater no peito, eles são bons mesmo em assassinatos. Eles, por algum motivo, se consideram mestres da inteligência. Mas, na verdade, como você sabe, agora foram encontrados 2 agentes iranianos dentro do Mossad. Eu não sei, cara. Isso tudo é basicamente mito, tudo exagerado por Hollywood. Então é isso. Essa é a prontidão deles. A única coisa que eles têm são, sabe, algumas opções e aquelas ogivas nucleares. E só.
Na prática, eles não têm como travar uma guerra com o Irã. Não tem fôlego para isso. A sociedade deles está completamente desmoralizada. Agora é odiada pelo mundo inteiro e também pelos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, há uma mudança tectônica e dramática contra Israel. O que os israelenses querem, porque eles não são exatamente brilhantes em termos militares, quero dizer, em assuntos de guerra e coisas assim, é ver os Estados Unidos se atolando num pântano de uma operação terrestre. Embora, na verdade, isso talvez nem dure tanto tempo, porque os Estados Unidos não têm capacidade para sustentar uma operação dessas. Enquanto Netanyahu ficar fora da prisão, eles vão continuar fazendo isso. E de novo, eles basicamente têm material comprometedor sobre todo mundo, do Trump ao Congresso americano. Então, sim, no fim das contas, eles vão conseguir o que querem. Acho que eles estavam começando a chamar o Donald Trump lá no Irã de fofoqueiro. Porque esse cara é demais. Olha só o que ele publicou, o que ele repostou, dizendo que existem duas facções no Irã. Uma que quer um acordo e outra que não quer. E que é pra matar, sabe, quem não concorda. Ele simplesmente inventa coisas e toma decisões com base nesse tipo de pensamento delirante. Esse cara, você não vê nenhum sinal de seriedade nos olhos do presidente dos Estados Unidos. É catastrófico. Primeiro, é uma humilhação nacional como os Estados Unidos nunca tinham vivido antes. Eles colocaram o presidente, mas ele não é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um fantoche de Israel, porque está cercado por sionistas. E de novo, vamos dizer como é. Não existem cristãos sionistas. Eles não são cristãos. É um culto da morte, baseado numa Bíblia essencialmente pró-Israel, o que também é uma heresia. E eles são, como algumas pessoas disseram junto com o Tucker, judeus envolvidos em retórica cristã. E isso não quer dizer que não existam muitos judeus decentes, trabalhadores, patriotas americanos. Eu só quero deixar claro que quando falamos de judeus talmúdicos, estamos falando da parte mais extrema do judaísmo, basicamente. E também dos seus desdobramentos, os chamados sionistas cristãos. É disso que se trata o governo Trump. É totalmente corrupto e totalmente incompetente. Tem o mesmo imbecil como o ministro da guerra, sabe? Aquele cara com a mentalidade de um suboficial, alcoólatra. Então quando você olha pra isso, vê que é um problema enorme. Estamos falando de uma superpotência nuclear, a segunda maior superpotência nuclear do mundo. E você tem um cara que já não é mais ele mesmo. Quer dizer, a única esperança agora é que existam algumas pessoas que consigam pelo menos impedir que ele faça coisas estúpidas. Mas ele está cercado, como você mesmo disse, por gente que o controla completamente. Ele nem sabe mais o que é a realidade. Vive num mundo inventado. E está sob uma pressão enorme, porque claramente temos aí um sujeito que aparece o tempo todo nos arquivos do Epstein. Tire suas próprias conclusões. E sim, ele também está ficando senil. Então temos essa combinação catastrófica de fatores, e ele simplesmente não tem condições de governar o país. E de novo é importante lembrar, você conduz sua política externa com base em entender suas próprias capacidades, entender o seu oponente ou aliado, seja quem for. Mas não há estratégia. Se você leu meu último livro, que saiu faz mais ou menos 2 anos, talvez 1 ano e meio, A Última Guerra da América, sabe que os Estados Unidos não fazem estratégia. Eles não entendem o que é estratégia. Criam todos esses planos grandiosos, sem ter a menor noção dos recursos necessários para sustentar esses objetivos ambiciosos e tudo mais. Eles não são pessoas competentes, simples assim. Nós, mais uma vez, como eu já disse, não ganhamos muitos amigos ao falar isso, mas precisa ser dito. De repente ficou claro que os Estados Unidos são um tigre de papel militarmente, e também um tigre de papel economicamente, no sentido de que não conseguem produzir nenhum sistema de armas funcional que realmente possam fabricar em quantidade. Então, quando você olha para isso, especialmente levando em conta que qualquer política externa é, no fim das contas, uma política de poder. Ela é movida pela sua capacidade, pelo seu potencial. Dá pra ver que eles não entendem o que estão fazendo. Eles só reagem. É a única coisa que sabem fazer. Eles correm pra lá, porque, de novo, é muito importante entender isso. Eles olham para aqueles números idiotas de Wall Street e acham que isso é economia de verdade. Aí correm pros países do Golfo, por exemplo. Acham que, porque vendemos pra vocês uma certa quantidade de equipamentos que nem funcionam direito em combate real, e porque vocês têm muito dinheiro, de alguma forma precisam representar algum tipo de força que a gente pode manipular. Olha para Dubai. Dubai acabou. Já era. Olha para todos esses países do Golfo. Eles não são só tigres de papel. Eles não são ninguém. São zeros absolutos, se não números negativos. E é assim que os Estados Unidos veem o resto do mundo, achando que, olha pra gente, andamos de Rolls Royce, então somos incríveis. Você precisa entender que o mundo funciona em um plano completamente diferente. Ele opera de outro jeito. É preciso ter todo tipo de coisa material também, algo que seja concreto, que você possa tocar. A partir disso, dá pra desenvolver políticas, estratégias, o que for. Eles não entendem o que é estratégia. Como eu já disse, é um mundo virtual de Wall Street. E por causa disso, quando você olha o que eles estão tentando organizar, o que estão tentando fazer com o que tem, de repente percebem, não temos recursos, não temos capacidade militar, e no essencial, não temos mais nenhuma superioridade moral. Principalmente depois que os Estados Unidos apoiaram a atrocidade cometida por Israel, que é sinceramente um crime contra a humanidade em Gaza. E você só tem o presidente que é tão, sei lá, eu nem sei a quem ele adora. A gente sabe que ele não é cristão. Ele nunca colocou a mão na Bíblia durante o juramento. Mas você tem que ser um ser humano absolutamente abominável para achar que sim, vamos matar dezenas de milhares de pessoas inocentes. Crianças, mulheres, lá em Gaza.
e depois construir hotéis e cassinos. Essas pessoas não são normais, são pervertidas, não sei, é como se fosse o mesmo nível de maldade dos batalhões punitivos da SS, algo assim. Quer dizer, isso é hitlerista, um nível de maldade hitlerista. É isso que é um Leberthron em escala menor, no caso de Israel. Andrei, quando você ouve o Pete Hegseth demitindo o secretário da Marinha, bem no meio dessa guerra que está acontecendo, o que isso significa para você? E isso seria, digamos, algum tipo de diferença importante que está surgindo dentro do exército, da Marinha? Pete Hegseth tem a mentalidade e o nível de conhecimento sobre guerra de verdade, de um sargento, alguém que acabou de sair do campo. Ele não é um oficial, apesar de ter passado pelo ROTC e ter sido enviado para o Afeganistão. O fato de ele ter se tatuado e achar que o maior conhecimento dele sobre guerra vem do Afeganistão. O Afeganistão não foi uma guerra de verdade. Não foi. Foi uma operação policial de alta intensidade, onde você ainda podia morrer por causa de um explosivo improvisado, podia ser atingido por tiros leves, talvez um foguete passasse perto, você chamava apoio aéreo aproximado, e era basicamente isso. E agora ele vem dizer que quando há um bombardeio constante e pesado com explosivos de alto nível sobre as bases, essencialmente, 13 bases americanas são destruídas. Esse cara simplesmente não consegue entender, ele não compreende. Como eu já disse, o nível de conhecimento dele vem basicamente da Bíblia Scofield. E é só isso. Aí ele demite outro sujeito que é político, que era, sei lá, amigo do Trump, ou ligado àquela turma dos grandes doadores. Então dá pra imaginar o que os profissionais da Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, sentem. Porque, obviamente, a Marinha Americana ainda tem, assim como o Exército, muita gente realmente profissional, com formação militar de verdade. Eles passaram por todas as etapas certas para formar seus oficiais. Entendem de operações e de tudo que envolve esse tipo de coisa. Eles sabem exatamente o que isso significa. É esse aparato de joguinhos, que é um sinal de pânico total, que já começou lá na administração Trump. Então eles vão acabar se devorando entre si, simples assim. E esse fantoche, o Pete, alcoólatra, ministro da guerra, que não entende o mínimo sobre uma guerra de verdade, tá lutando pela própria sobrevivência. Porque agora, ele percebeu que no fim das contas, alguém vai ter que segurar a bronca com alguma substância. O que, aliás, já aconteceu. Não importa se eles vão tentar retomar isso com o que restar nos arsenais dos Estados Unidos. É uma derrota militar catastrófica. Eles podem tentar distorcer como quiserem, mas a realidade é uma só. Os Estados Unidos não têm como vencer militarmente. Eu venho dizendo isso sem parar há quase 2 décadas. Não é um exército preparado para lutar uma guerra de verdade. Ele foi configurado para lutar contra o Iraque, desculpa. E basicamente é isso. Bom, talvez o Panamá, talvez Cuba, não sei. A Venezuela? Basicamente a Venezuela vendeu o próprio presidente por dinheiro. E sim, claro, sucesso militar. Mas a realidade é que, em termos puramente militares, os Estados Unidos não são a potência que sempre acharam que eram. Nem de perto. E aí, quando você começa a encarar um pouco da realidade, vem a dissonância cognitiva, e o pânico começa. E você já ouviu, né, algumas semanas, quando o Trump disse que, sim, foi o Pete que convenceu ele, sabe, a ir lá e, enfim, atacar o Irã. Então o Pete Hegseth, a cara dele, a expressão dele era impagável, sabe? Ele entendeu na hora que ia ser jogado pros leões. E agora o que tá acontecendo? Pois é, a Marinha dos Estados Unidos não consegue mais operar sem estar totalmente ameaçada pelos mísseis antinavio do Irã. Aí ontem, o pessoal da Marinha veio a público e disse, nas condições atuais, não dá pra remover minas se houver minas no Estreito de Hormuz. E mesmo que haja uma guerra e tudo seja favorável, é uma catástrofe econômica para toda a equipe do Trump. Claro, pros europeus é tudo junto, é a sentença deles. Basicamente é isso. Então, sim, e é por isso que, bom, não é que ele ainda esteja completamente preso nesse universo alternativo, nessa realidade paralela. Ele claramente começa a perceber e sentir que, meu Deus, estamos ferrados. É por isso que ele estava manipulando os mercados. Mas ninguém acredita nisso. Se você olhar para os contratos futuros, eles podem oscilar o quanto quiserem. Mas a realidade é que o preço à vista do petróleo está muito mais alto. De novo, o Brent, por exemplo, pode chegar a $104, certo? Hoje, não sei se estava 105 ou algo assim. Você vai lá e compra o Brent. Bom, a Arábia Saudita vende com uma margem de mais de $20. Então, de repente, o preço à vista vai para 125, se você tiver sorte. E dá pra ver essa espécie de esquizofrenia se espalhando, inclusive pelos chamados círculos econômicos, que não passam, na melhor das hipóteses, de um monte de MBAs que só sabem especular. Eles não entendem os mecanismos reais que movem tudo isso. E o que eles mais ignoram, é claro, o fator político e militar por trás disso, porque não tem formação pra isso. São os tolos, não fazem ideia do que estão falando. O nível de compreensão deles sobre o assunto vem de Top Gun Maverick. E é só isso. Esse é o nível, basicamente, Hollywood. Por exemplo, o pessoal em Washington DC nunca soube o que existia fora dali. Nunca soube do mundo lá fora. Posso te garantir isso. E agora eles estão em choque, completamente atônitos. Estão, sabe, num estado quase de esquizofrenia. E é preciso admitir, os iranianos, pelo jeito como se comportam, estão tirando sarro disso. Vamos colocar assim, eles estão se saindo tão bem que é inacreditável. O mundo inteiro agora assiste aos Legos e a todos os outros memes que você sabe os iranianos produzem. E olha, é impressionante. Eu nunca vi nada parecido. Nunca. Tenho mais de 63 anos e é como se meu queixo tivesse caído no chão.
Dá pra ver que a forma como os Estados Unidos trataram a Rússia, e depois o Irã, acabou colocando a Rússia e o Irã numa posição importante em relação ao futuro do mercado de energia. Eu acho que juntos, esses dois países têm tudo para decidir os rumos desse mercado. Isso já aconteceu. Por isso hoje tem um monte de críticos lá no oilprice.com. Aqueles analistas, sabe? Ah, sim, os Estados Unidos querem controlar os pontos de estrangulamento. Controlar com o quê? Por mais impressionante que a Marinha Americana pareça, se eles quiserem interceptar comboios russos escoltados pela Marinha da Rússia, claro, vão começar a Terceira Guerra Mundial. E a Marinha dos Estados Unidos vai ser afundada. Porque simplesmente é a Marinha dos anos 90. A única coisa que eles têm é o míssil SM-6, que nem funciona tão bem assim. Mesmo com toda aquela defesa aérea, que aliás a defesa aérea dos Estados Unidos funciona mal, ou melhor, não funciona. E tem os Tomahawks. E só. Eles não entendem nem como lidar com o mundo moderno de hoje. E foi impressionante ver que sim, o Irã agora está controlando o Estreito de Hormuz. Isso é oficial, foi confirmado hoje. A mídia russa, incluindo a Raya News, que é uma organização de notícias respeitável, está informando que o Irã já começou a receber os primeiros pagamentos em outras moedas, não em dólares. Está aceitando yuan e rublos pelo controle do Estreito de Hormuz. E, obviamente, também temos a situação em Bab el-Mandeb. E aí vem mais uma bomba. A Indonésia quer começar a cobrar pelo uso do Estreito de Malaca. Sabe aqui, meu Deus, a gente está enfrentando algo que é uma mudança geopolítica enorme. E esses idiotas na Casa Branca? É isso que acontece quando você é ignorante, quando tem uma formação patética. Aí faz esse tipo de coisa. Bagunça tudo de um jeito tão absurdo que, de novo, eu nem tenho palavras para descrever essa mudança tectônica. Esses imbecis acharam, lá em 2014, que seria uma boa ideia envolver a Rússia nisso, porque, claro, eles não ensinam história militar de verdade nas academias militares dos Estados Unidos. Agora é aquela história de que os Mujahideen derrotaram a União Soviética no Afeganistão, o que não tem nada a ver com a realidade. Mas enfim, acharam que seria bom prender a Rússia num atoleiro na Ucrânia, e aí o regime do Putin ia cair e simplesmente se dissolver. A gente está no meio desse colapso, no meio de uma reconfiguração do comércio global. Estamos passando por uma transformação. A mudança no equilíbrio de poder já aconteceu. Aconteceu em 2022, oficialmente. Já vinha acontecendo antes. Mas em 2022 a gente viu o que aconteceu. A OTAN foi derrotada militarmente, foi desmilitarizada. E agora vem o último prego no caixão do atlantismo. E essencialmente da dominação ocidental como existia antes, baseada no imperialismo. Então sim, o Irã vai ficar mais rico, obviamente cobrando pedágio de quem passar por lá, com exceção da China e da Rússia. China e Rússia têm passe livre, não que a Rússia realmente precise disso. A China com certeza precisa. E aí temos Bab el-Mandeb, e vamos ver o que acontece com a Indonésia e o Estreito de Malaca. Isso é impressionante. Eu sou, por assim dizer, russo-americano, se quiser chamar assim, e eu moro aqui, eu entendo. Eu votei no Trump, porque obviamente ele mentiu pra gente de um jeito convincente. Mas ao mesmo tempo, eu não votei porque acreditava nele. Eu já tinha parado de acreditar em 2018. E é por isso que eu adoro a internet. Ela guarda todos os registros. Quando eu escrevi, acabou pra ele. Mas claro, entre essa idiota católica, a Kamala Harris, e o Trump, ele ainda era a opção preferível. Porque os democratas, esses sim, seriam capazes de começar uma guerra nuclear, porque são imbecis. Então, a gente tem essa situação. O Trump não começou uma guerra nuclear, ele simplesmente detonou a economia global. E é isso. Agora a gente vive basicamente com os estilhaços, com os restos disso tudo, sabe? Escombros voando por cima da nossa cabeça. E a gente tem que esperar mais alguns anos até que tudo se assente e esse novo mundo surja completamente. Ele já tá surgindo. E hoje teve uma discussão excelente na RT. Foi a primeira vez que eu elogiei a RT por uma análise geopolítica de verdade. Eles disseram com razão que todos esses números de PIB são basicamente uma farsa. É tudo sobre dinheiro e consumismo. Mas qual é a medida da verdadeira felicidade e prosperidade? É muito mais complexo do que Wall Street. Na verdade, Wall Street nem reflete a prosperidade real. E é nesse novo mundo que a gente está agora. Eu acho que não só o PIB é uma espécie de fraude, mas os gastos militares também são uma fraude. É fraude, absolutamente. É fraude quando as pessoas dizem, ah, sim, temos 13. Você precisa entender que o jornalista médio do Ocidente é um imbecil. Pessoas normais não entram nessa profissão. Então, quando eles escrevem algo como, ah, sim, a frota americana de porta-aviões de 13,9 bilhões de dólares, tudo bem. Mas, gente, vocês entendem que 10 milhões de dólares em mísseis de cruzeiro podem afundar esse porta-aviões de 13,9 bilhões? Eles não entendem isso. Eles colocam tudo como se fosse equivalente. Por exemplo, o PIB americano é calculado também inflando de forma absurda os preços dos imóveis. Ah, meu Deus, o nosso PIB cresceu. Não, você tinha uma casa em 1999 que comprou por, digamos, 150 ou 200 mil dólares, e hoje ela vale 500 mil. Isso não quer dizer que o PIB cresceu 2,5 vezes. É o mercado, essas flutuações de especulação que criaram isso. É a mesma casa, e na verdade agora ela é até mais velha. Quer dizer, pode até ter aumentado um pouco de valor, mas é isso que eles contam, certo? A economia FIRE, finanças, seguros e imóveis. E eles nem conseguem entender.
Pode pegar qualquer um deles, desses economistas das universidades da Ivy League. Você não consegue explicar para eles que o seu dinheiro, o seu valor, que cresceu com especulação, não vale nada. Não vale nada. Você simplesmente não pode substituir o valor real, o valor tangível. Mas claro, isso também serve para esconder a inflação. E aí sim, quando você olha para o Ocidente como um todo, eles se desindustrializaram a tal ponto que, bom, a Alemanha vai ser a primeira a cair. A França vai ser a próxima, mas ela não vai cair só economicamente. Vai cair principalmente do ponto de vista étnico. E olha, eles mentem até sobre as estatísticas de imigração lá na França. E sim, eles vão continuar elegendo idiotas. É o que os franceses fazem, sabe? Os alemães também. E é isso que temos. E bom, eu nem consigo enfatizar o suficiente o quanto é importante entender, depois de tantos anos escrevendo sobre isso, que a guerra de verdade é o único indicador do poder real de uma nação. É sempre um indicador muito sangrento e cruel, mas é isso que define. E a gente viu que os Estados Unidos são, militarmente falando. Perdeu na Ucrânia e agora perdeu no Irã. E é isso. Acabou. Pepe Escobar disse que os Estados Unidos não são mais uma superpotência. Eu diria que não são a superpotência que fingiam ser. Ainda são uma superpotência nuclear, embora a segunda. Estão uma geração atrás da Rússia nos sistemas de entrega, e isso é uma diferença enorme. Mas continuam sendo, claro, uma grande economia. Só que não são o que acham que são. Quer dizer, é evidente que acumularam muita riqueza. Não se engane, os Estados Unidos são um país rico, não só em recursos, mas também porque ainda mantém um certo nível de competência tecnológica, científica e muitas conquistas. Andrei, saíram alguns relatos, basicamente um deles foi divulgado pela CNN, sobre as capacidades e o estoque dos Estados Unidos em relação aos interceptores e mísseis de cruzeiro. De acordo com esse novo estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, as conclusões foram confirmadas por 3 fontes que conhecem as avaliações recentes do Pentágono sobre os estoques dos Estados Unidos. O país está ficando perigosamente com poucos estoques de alguns tipos de munição essenciais que seriam necessárias para enfrentar um adversário de nível semelhante no curto prazo, como a China, por exemplo. Embora os Estados Unidos ainda tenham munição suficiente para continuar bombardeando o Irã, caso o cessar-fogo frágil acabe, se precisassem enfrentar um adversário como a China ou a Rússia, por exemplo, isso poderia representar um problema sério para os Estados Unidos. Agora, só para dar um exemplo de quanto o arsenal dos Estados Unidos foi reduzido nas últimas 7 semanas, e pouco de guerra contra o Irã, segundo essa avaliação, e as fontes com quem a gente conversou, o exército americano já usou pelo menos 45% do seu estoque de mísseis de ataque de precisão, pelo menos metade do seu inventário de mísseis THAAD, que são projetados para interceptar mísseis balísticos, e quase 50% do seu estoque de mísseis interceptadores do sistema de defesa aérea Patriot, que são, claro, munições de defesa aérea muito importantes. Em 40 dias, eles derrotaram. Pois é, o pessoal do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, todos aqueles generais, ex-oficiais, sabe? Gente das Forças Armadas aposentada. Eles precisam tirar a cabeça do próprio traseiro e começar a aprender o que é guerra de verdade, modelos reais. Muitos deles não vão conseguir. Têm diploma em sociologia, em literatura inglesa, passaram por aquelas escolas fraudulentas, do ROTC, que formam o chamado corpo de oficiais, mas que não entende nada das bases físicas e matemáticas da guerra. Então é gente incompetente ali. Eles não entendem nada de guerra moderna de verdade. E aí, quando começam a falar sobre pares próximos, como os Estados Unidos sendo um par próximo, por exemplo, se resolverem ir para a guerra com o que tem hoje contra a China, quanto mais contra a Rússia. Olha, sinceramente, alô, acorda. Vocês não venceram uma única guerra contra povos que vivem literalmente no terceiro mundo. A única coisa que eles têm, como aquele famoso Al Bundy do seriado Married with Children, que vive mostrando os 4 touchdowns que marcou jogando pelo Polk High, é isso aqui. Meu Deus, derrotamos o exército idiota e atrasado do Saddam, depois que ele nos deu 6 meses para reunir forças. Pelo amor de Deus. Vocês mesmos viram o que ataques de longo alcance e armas de distância fazem com vocês. E mesmo assim, essas pessoas continuam achando que tudo se resume a números, a quantidade. Quantidade é importante, claro. Mas eu tenho uma novidade para esse pessoal, inclusive para quem está nos comandos. Se você observar como o Estado-Maior russo trabalha, que aliás comanda recursos militares com os quais os Estados Unidos só podem sonhar, vai ver que eles operam com base em modelos que são constantemente atualizados. 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles realmente recebem informações concretas, verificáveis, de alta precisão, se quiser, de alta probabilidade e alta confiabilidade, dados de combate, que entram e saem, ajudando a tomar decisões adequadas, a fazer o planejamento certo e coisas assim. Então, os Estados Unidos vivem em um universo alternativo. Eles não conhecem os dados reais. A história militar americana foi escrita pelos generais alemães que escreveram a história da Segunda Guerra Mundial e coisas desse tipo. Então, o que você espera dessas pessoas? Aqueles poucos que, digamos, erram em alguma coisa. Não, eles continuam acreditando. Eles acreditam que os Estados Unidos venceram, que derrotaram Hitler. Há pessoas que não entendem que o motivo da Marinha dos Estados Unidos não estar nem perto disso. Alguém dentro da própria Marinha americana percebeu isso. Se a gente estiver falando de uma distância entre 500 e 700 quilômetros, mesmo um ataque com mísseis subsônicos, nem precisa falar de supersônicos, um ataque com 6 mísseis subsônicos, vai acertar o que escapar.
vai atingir um dos destroyers americanos. E isso significa que uma das partes críticas, que ainda não funciona direito, do sistema Aegis, o radar Spy-1, por exemplo, vai sair do ar. E pronto. De repente, o grupo de porta-aviões fica exposto. Essas pessoas não fazem ideia do que estão dizendo, porque nunca estudaram nada de verdade. Tudo que aprenderam sobre a Rússia e a União Soviética é lixo, posso dizer que uns 80% pelo menos. Eu posso afirmar isso. Diferente deles, eu passei por esse sistema. Eu vivi dentro dele. E eles realmente acreditam nisso. Acreditam nesse lixo do F-35 que é motivo de piada em todo lugar. Sabe, eles acreditam. Lembra? O F-15 era o caça mais, digamos, invicto de todos. E de repente, começaram a cair do céu assim que encontraram um inimigo de verdade. O pessoal com... Enfim. E agora ainda tem a audácia de falar em quase pares. Os Estados Unidos não são um par da Rússia. Operacionalmente, qualquer general americano, ou aliás, qualquer comando ou chefe do Estado-Maior Conjunto, não está nem no mesmo nível. Eles não entendem o que está acontecendo. Vão tentar aprender todos aqueles detalhezinhos, mas não têm as ferramentas básicas para compreender a situação. E a gente vê o resultado. O sistema em si, o mecanismo está quebrado. E levou uns 10 anos para isso ficar totalmente exposto. O Irã, como eu já disse várias vezes, está alegremente pregando o último prego de fato no caixão da autoproclamada supremacia militar americana. Quanto tempo normalmente os Estados Unidos levam para recuperar o estoque e voltar ao nível que tinham antes dessa guerra começar? Se você olhar só pela contagem, eles provavelmente conseguem produzir 700 mísseis do tipo PAC-3, o Patriot PAC-3. Agora, o problema é que não funciona assim. Você calcula o gasto, e isso é um modelo, certo? Não é só uma conta simples. O que importa é o gasto em determinadas circunstâncias. E deixa eu te dizer, dá pra ver isso claramente. Eles podem lançar 5 mísseis e ainda assim errar o alvo. Então de que adianta isso? Não faz diferença se produzirem 700 ou 1000. Eles vão gastar tudo em 2 semanas de novo, porque mais uma vez o pessoal lá no Pentágono não aprende nada com o que aconteceu na Ucrânia. É por isso que o Patriot PAC-3 está sendo motivo de piada entre os russos. Ele não consegue interceptar mísseis balísticos modernos. Não consegue. Eles conseguem derrubar aviões, conseguem abater alguns mísseis de cruzeiros subsônicos, mas o Iskander esquece as coisas hipersônicas. Eles simplesmente, às vezes, conseguem ver e disparam, sei lá, 5. Todo o carregamento da bateria, como você mesmo viu quando reagiram ao Kinzhal. Tudo falhou. 32 mísseis lançados, todos erraram. Então, nesse caso, não importa se eles produzem, digamos, 1000. Seria preciso produzir uma ordem de magnitude maior. Mas não é só isso. É preciso fabricar armas que realmente funcionem, que tenham eficácia de verdade, não aquela dos folhetos de marketing, mas que, digamos, consigam o mesmo resultado com o gasto de 2 salvas de mísseis antiaéreos. Pelo menos você teria uma probabilidade combinada de derrubar alguma coisa de no mínimo 80%. Esquece 90, esquece 95. Os Estados Unidos estão longe de ter essa capacidade. O mesmo vale para o sistema THAAD. O THAAD foi projetado para interceptar uma trajetória balística clássica. É assim que eles fazem os cálculos. Eles têm um bom radar, muito caro, que consegue detectar o lançamento a mais de 1000 quilômetros de distância. E aí tem tempo para acompanhar e desenvolver a solução de disparo contra mísseis balísticos clássicos, que não fazem manobras. E o que a gente tem? Os Estados Unidos já tiveram 7 desses sistemas. Agora restam só 3. 4 foram destruídos pelos iranianos. Isso já diz tudo. É como naquela anedota famosa. Não é só em russo, em inglês também. Sabe, o cara olha pro bordel e resolve assumir o comando. Vira o gerente. Mas por algum motivo, o lucro continua caindo. Aí ele diz, tá bom, vamos trocar o papel de parede. Eles trocam o papel de parede do bordel. Mesmo assim, o público continua diminuindo. Os visitantes dizem, então vamos comprar móveis novos. E eles compram os móveis novos. Colocam tudo no lugar, mas ainda assim, tudo continua piorando. Não importa o que façam. Pintam por fora, colocam um gramado novo. E em algum momento eles vão conversar com o cara. Ele diz, sabe de uma coisa? Nada funciona. Aí perguntaram, você tentou mudar as prostitutas? E é exatamente isso que está acontecendo. Não importa quantas produzam. Se não funcionam, não funcionam. É preciso criar algo novo, tecnologicamente falando, acompanhar o novo paradigma tecnológico. Os Estados Unidos não estão nesse nível. Eu me lembro do nome do meu primeiro livro, escrito há 9 anos, Perdendo a Supremacia Militar. Naquela época, os Estados Unidos estavam uma geração atrás nos novos sistemas de armas, nas táticas e na arte operacional de usá-los. E é isso. A única coisa em que eles são bons é em relações públicas, Hollywood, entretenimento. Andrei, a gente soube que a França e a Polônia planejam fazer exercícios da Força Aérea no Mar Báltico. O que exatamente está acontecendo? O que eles estão tentando fazer? Porque, citando Vladimir Putin, se eles realmente quiserem, a Rússia não vai ter com quem negociar. Quer dizer, tanto faz. Se Paris quiser deixar de existir, tudo bem, não vai ser. É claro, desde que tirem os tesouros do Louvre antes. Sabe, tem esse garoto, esse mensageiro na França, com esse país que é como um chihuahua. É patético, tanto economicamente quanto culturalmente hoje. É um bando de pedófilos e satanistas em volta. Basicamente, o que eles têm é a marinha e especialmente o exército. Tô brincando, claro. Então a única coisa que realmente possuem é esse dissuasor nuclear, principalmente naval. A Polônia, no fim das contas, não é nada. Mas enfim, se eles querem brincar de soldadinho, tudo bem, eu não sei. Até o Hitler foi mais gentil com Paris. Os russos talvez não consigam, embora tenham tomado Paris em 1814. Mas desta vez eles não vão tomar.
Não deveria haver nenhum soldado russo em solo europeu, em lugar nenhum. É só que, se chegar a esse ponto, e se eles realmente decidirem fazer alguma besteira, embora eu acho que é mais uma encenação, mas se não for, então a Rússia pode transformar a França num estacionamento bem rápido, sabe? Esses caras e garotas não entendem, de novo, com o que estão lidando. Se você olhar especialmente para o desempenho das tropas francesas no Sahel, que foram expulsas pelo comando russo-africano, dá pra ver que elas não são tão boas assim. Quer dizer, tudo bem, eles podem bater no peito e dizer que são grandes. Não, vocês não são grandes. Vocês são só uma potência de segunda categoria, e deveriam continuar assim. A Polônia nem de segunda é. É uma potência de terceira categoria, e deveria continuar nesse nível. Muito obrigado, Andrei, por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Um grande prazer, como sempre. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.